Olá, olá a todos e todas. Estamos aqui numa versão sem plateia, o que é uma pena, Fernando. Depois eu te conto. Aqui tem uma alegria que o pessoal começa a escrever de que cidade vem, fica uma coisa super bacana. Então hoje a gente tem uma versão gravada, porque é o combinado que eu fiz com o Fernando de fazer dessa forma. E, de qualquer forma, também, qualquer dúvida, qualquer questão que você perceba, se você você vai estar assistindo isso como replay, existe lá um botão que você pode gerar pergunta, responder, fazer perguntas para nós, que a gente vai poder trabalhar e passar para ele, se ele puder responder também. Bom, me adiantei, já chamando ele de Fernando, isso é pela intimidade, conheço o Fernando há muito tempo, né? Ele era literalmente um menino que estudava na faculdade, né? Acho que a gente foi dessa época, né, Fernando, que eu te conheci. Sim, já deve estar aí pelos 30 anos quase. Puta, que loucura, né? Impressionante. Então a gente está hoje aqui com o Fernando Nogueira, que tem uma trajetória muito bacana do terceiro setor, para falar de várias frentes, especificamente essa experiência mais recente que ele tem, que é no BCR, a minha querida BCR, que está fazendo 25 aninhos, né? E eu, enfim, como faço sempre, a gente vai compor aqui uma entrevista que tem como objetivo conhecer a figura, né, a pessoa que está por trás da gestão dessas organizações. As entrevistas que a gente tem feito essas últimas semanas, Fernando, tem surgido coisas muito bacanas, né, descobertas, algumas vezes, inclusive, conexões entre o próprio entrevistado percebendo coisas que não tinha percebido, então é uma coisa muito legal. Já falei que a intenção aqui não é fazer chorar ninguém, nem nada disso, mas especialmente a gente poder falar da organização, evidentemente um pouco, mas principalmente o que talvez a gente conseguisse desenhar como uma trajetória dessa pessoa até essa organização. Então, antes de a gente começar na sessão Minha Vida, né, me conta um pouco, Fernando, sobre a BCR, que a gente vai depois voltar nela, né? Mas se você pudesse resumir o que é a BCR em poucas frases, conta pra gente aqui. Perfeito. A ABCR é a Associação Brasileira de Captadores de Recursos, como você bem sabe, fundada em 1999 por um grupo de profissionais que estava preocupado em profissionalizar e melhorar a captação de recursos e a sustentabilidade das organizações da sociedade civil naquela época, né? O Brasil viu nos anos 80, 90 um crescimento muito grande do número de organizações, mas essa questão da captação, da sustentabilidade, de conseguir recursos sempre foi um desafio e sempre vai continuar sendo, e aí vários profissionais notaram naquela época que outros países estavam bem mais avançados do que o Brasil nesse ponto, de profissionais, de mercado, de técnicas, de prestação de serviços, e se juntaram para criar a BCR, para ajudar a qualificar os profissionais e a atuação de captação de recursos. Nesses últimos 25 anos, a gente cresceu, criou o primeiro e maior evento sobre captação de recursos, o Festival ABCR, já está aí na sua 16ª edição esse ano, faz esse trabalho de associação, né, de colocar um associado para conversar, para aprender com os outros, e nos últimos tempos a gente tem feito também uma atuação política forte de ajudar a melhorar o que a gente chama do ecossistema e da regulamentação. Então, a gente tem algumas conquistas nessa nossa atuação política. Uma primeira é que captador virou profissão. Então, incluímos, né, o captador de recurso no CBO, no Cadastro Brasileiro de Ocupações. A gente tem uma atuação para tentar tirar impostos que dificultam a vida das organizações, para melhorar as leis de incentivo e para defender as liberdades e formas de atuação que são importantes para as organizações da sociedade civil. Muito bem. Vocês podem perceber que o Fernando tem uma forma de se expressar, um professor nato, mas eu sei que não é nato não, que ele fez uns cursos, que eu lembro que ele fez uns cursos. Mas, enfim, Perfeito. Fernando, muito legal saber. E eu queria agora fazer a pergunta que começa nessa trajetória pessoal, vamos chamar assim. Eu pergunto geralmente como é que foi sua infância, né? O que você... eu sei que tua infância foi na França, foi muito chique, inclusive, mas a pergunta da Associação você contar um pouco sobre essa tua infância, você sentia
Você consegue olhar para trás e perceber alguma questão social, ou pelos teus pais, ou por você mesmo, alguma coisa que você percebia ou não? Não tinha nada, você era só uma criança feliz na França? Eu acho que sim, né? Meus pais, o meu pai trabalhou muito tempo na administração pública, minha mãe era musicista, então sempre tive um pouco dessa mistura, né? Dessas preocupações, questões sociais, públicas, culturais, mas eu vivi, como você falou, uma experiência muito marcante na infância. Eu tive a oportunidade de morar em outro país, morar na França, e lá foi interessante que era uma sociedade muito menos desigual do que a gente via aqui no Brasil, ainda hoje, e também de maior igualdade e inclusão, com todos os desafios que a gente sabe que ainda existem lá. É uma loucura. Eu sempre estudei aqui no Brasil em escolas privadas, particulares. Eu tive muito mais colegas, por exemplo, pessoas negras, né, amigos negros, na França, que é um país, né, com presença negra muito menor, do que aqui no Brasil, onde, né, quase universalmente aqui, né, pelo menos nos anos 80, os meus colegas eram todos brancos, por exemplo, né? Então isso desde cedo me levou a esse tipo de questionamento: por que tanta desigualdade, por que tantas questões assim? E, enfim, isso é algo que ficou, e eu acho que ajuda a explicar talvez um pouco de por que eu quis ir trabalhar na área social, por que eu quis ir trabalhar no que a gente chama de terceiro setor, né? Quanto tempo, que idade que você tinha? Qual foi o período que você morou na França? Dos 6 aos 10 anos na França. 6 aos 10, é um período bastante de formação mesmo, né? De cabeça, de ideias, né? Sim. E aí, enfim, aí 10 anos você veio para cá, estudou escolas particulares, aí você falou que teu pai trabalhava na área pública, né? Já nesse período. Sim. Trabalhava em governo e tal. Governo, eu conheci também, trabalhamos juntos, inclusive, uma época, uma pessoa incrível também. E você sentiu porque eu te conheci justamente quando você já estava na GV, que também era administração pública que você fazia, né? Mas eu queria, antes de a gente chegar... Na verdade, eu fiz administração de empresas, hein? Depois que eu fui fazer mestrado e doutorado na área pública. Olha só, você estava sempre no mundinho do pessoal da administração da área pública. Sim. Antes de a gente chegar na GV, que lá eu te conheci, inclusive, nesse período, no movimento, várias ações que aconteciam, FENEAD, várias frentes, mas dos 6 aos 17 ou 18, aliás, dos 10, né? Dos 10 aos 18, você falou isso, que você sentia que, bom, conta mais, se tem alguma coisa que você percebeu que também que ia surgindo nisso, dessa questão da desigualdade, ficava evidente para você? Eram conversas com teu pai a respeito, ou com a tua mãe, enfim, como que isso ia se moldando assim? Olha, não era assim, vou dizer, né? Não era algo tão presente, tão comum da gente discutir, mas eu acompanhava, né? Foram anos também. Duas passagens me marcam muito, né? Uma, eu lembro de uma aula de ciência, eu devia ter aí uns 12, 13 anos, e um professor do colégio comentando, né? Estava chegando perto da Eco 92, que talvez foi a primeira vez que eu prestei mais atenção aí nesse mundo das ONGs e tal. E um professor comentando, né, um professor de biologia, de ciências, comentando: olha, a minha geração, a gente estava em plena ditadura militar, então a gente era a geração do contra, de ser contra alguma coisa, de tentar mudar, dizendo não. A geração de vocês vai ser a geração do sim, né? Claro, tem um monte de coisa errada que a gente pode querer mudar, dizer não, mas é uma geração que mais pode promover a mudança pela afirmação de queremos algo desse jeito, do que só dizer, né, ter que lutar tão forte, não queremos daquele jeito, né? Então, isso é uma coisa que me marcou. E depois, né, junto, mesmo ano, caso no ano seguinte, né, além da ECO, o impeachment do Collor, né? Isso eu lembro muito. Também, de novo, talvez o primeiro momento que eu despertei mais para a questão política, né, dos caras pintadas. Então, assim, foi talvez, e acompanhei muito, claro, meu pai, os amigos dele também muito preocupados com isso, desse primeiro momento de ver realmente, né, a importância das discussões públicas, da política na vida das pessoas, enfim, de tentar lutar contra o que estava errado, contra escândalos de corrupção, tudo mais. Então, acho que foram duas passagens marcantes, assim, que foram formando um pouco dessa minha visão, né? Mas, como todo adolescente, eu tinha interesse meio por tudo, né? Estava em dúvida entre prestar engenharia, computação, história,
Comecei a tocar bateria, tinha época que eu achava que eu ia largar tudo para virar músico, então, enfim, né, com muita dúvida, e até isso explica também, eu acabei indo fazer administração de empresas, porque naquela dúvida, não tenho ideia do que eu vou fazer, deixa eu fazer algo que seja amplo o suficiente para poder descobrir o interesse no meio aí, né? E foi o que acabou me levando a prestar administração. E diz a lenda que acho que foi nesse período que você virou forrozeiro, é isso? Exatamente, na GV, né, descobri aí, comecei a dançar, foi bem um momento de expansão, né, da nova onda do forró nos anos 90, tive o privilégio de várias vezes ver o Dominguinhos tocando, enfim, foi um momento muito legal e que me descobriu, me fez descobrir parte do Brasil que eu ainda não conhecia, sou fã, ouço muito forró até hoje, enfim. Como assim, você viajou para dançar forró, não? Como é que algumas vezes, sim, fomos lá. Forró, né? Não, mas me fez descobrir o Brasil em vários sentidos, né? Assim, pela música, pelas letras, pela cultura, coisa assim. Mas sim, literalmente teve também uma explosão ali, duas cidades, Caraívas e Itaúnas, né? Uma no finzinho ali do Espírito Santo, outra no sul da Bahia, que são até hoje referência, né, em termos de forró. Cheguei a viajar algumas vezes para lá no fim dos anos 90. Olha só, e lá onde tudo começou, então, né? A experiência social. Bom, agora chegamos na faculdade e acho que é a época mais ou menos que a gente se conheceu. Eu lembro que tinha uma coisa a ver com o FENEAD, se eu não me engano. Fala um pouco da FENEAD. Eu não lembro exatamente qual era o teu papel lá no FENEAD. Legal. No processo, conta um pouco. Eu fiz administração de empresas, mas desde o começo eu me sentia meio deslocado, né? A partir do segundo semestre, quis abandonar, ia virar músico, não me identificava muito, todos os meus amigos queriam trabalhar em banco, em consultoria, e eu não me via muito nisso, né? Enfim, fui seguindo o curso. Na metade do curso, no quinto, sexto semestre, eu ouvi pela primeira vez falar de terceiro setor. Né, era algo muito novo, não tinha aula sobre isso, pouca gente falava, mas ouvi falar pelo pessoal da FENEAD. Foi o meu primeiro contato com uma associação também. A FENEAD, a Federação Nacional dos Estudantes de Administração, tinha sido meio que refundada por várias pessoas muito preocupadas com esse papel público da administração alguns anos antes, e eles começaram a promover esse tal de Prêmio FENEAD. Também foi o meu primeiro contato com um prêmio, né? O Prêmio FENEAD, a ideia é se conseguiu captar recurso para financiar projetos sociais desenvolvidos por equipes de estudantes de administração, algo super revolucionário na época, né, que conseguiu estar no Brasil inteiro, mesmo ainda comecinho de internet, o pessoal mal tinha e-mail, mas estava começando já um projeto grande, recebia projetos do Brasil inteiro e financiava de 3 a 5 projetos aí nesses primeiros anos. Eu me interessei, entrei como voluntário, né, como todo mundo era voluntário, né, na gestão do prêmio, e tive então atuando na organização do Prêmio FENEAD de 98, né, era a terceira edição do prêmio, e aí eu estava lá ajudando meio de tudo, mas já especificamente tentando atuar na captação. Foi minha primeira experiência de captação de recursos, reuniões com potenciais financiadores, Fundação Ford, Petrobras, enfim, foi uma experiência já muito marcante desde aquele começo, né? Legal. Eu acho que foi que a gente se conheceu porque eu fui dar uma palestra para os 10 finalistas, alguma coisa assim. Acredito que sim, é isso. E, na verdade, eu apareci do nada, porque eu tinha conversado com o Mário Aquino, professor, e sobre captação, que eu estava querendo trabalhar com isso, e quem ia dar a palestra para vocês era a Célia Cruz, só que ela não podia. Célia Cruz depois virou uma grande amiga, mas eu fui de step, né? Então, bom, leva aquele lá, como é que aquele cara, como é que ele chamava, que ele veio aqui um dia, né? E aí, eu acho que a primeira palestra que eu fiz sobre captação de recursos foi o FENEAD. Que legal. Né? Perfeito. E que mais, Fernando? E depois? Aí você, FENEAD, eu lembro disso, depois você começou a se engajar, eu acho que ainda na graduação, né? Você estava aí trabalhando mesmo em frentes, ou foi depois? Foi ao longo do Prêmio FENEAD mesmo, e aí acabou o ano, eu me formei, e logo em seguida, ainda não sabia muito onde eu ia trabalhar, com o quê, mas eu fiquei sabendo, né, que tinha aberto uma vaga na Fundação Kellogg,
que era uma das financiadoras do Prêmio FENEAD. Então, fui para a entrevista de emprego lá para ser trainee da Kellogg, né, já tinha conhecido algumas pessoas que tinham passado, era dos poucos lugares que tinha já um pouco dessa, como se fosse, né, estágio ou carreira mais pensada para quem queria trabalhar na área, e aí acabei passando no processo seletivo e trabalhei 2 anos como trainee na Fundação Kellogg. Foi minha primeira experiência profissional e foi uma super pós-graduação, assim, de cara, né, a Kellogg como financiador, um dos poucos financiadores puros do Brasil, puros no sentido, né, de só trabalhar com grant making, só trabalhar dando dinheiro para que outras pessoas desenvolvam as suas iniciativas sociais. Então, eu, como trainee, era a pessoa responsável por ler as propostas, devo ter lido aí umas 300 propostas ao longo de 2 anos trabalhando lá. Infelizmente, poucas foram financiadas. Estava um momento, né, que a Kellogg já tinha feito muitos compromissos anteriores, o dinheiro, o orçamento disponível estava um pouco menor, então, assim, mas mesmo assim, enfim, visitei muitos projetos, muitas iniciativas financiadas pela Kellogg, contato com os consultores, com quem tinha recebido os valores, então foi realmente um primeiro mergulho muito grande de ter essa visão geral de como funcionava o terceiro setor, não só aqui no Brasil, mas um pouco na América Latina também, porque eu estava no escritório regional para a América Latina, então cheguei a conhecer alguns outros países também, ter um pouco dessa visão de como funcionava essa área social. Você começou bem, então, né? Você começou no lugar onde davam dinheiro, né? Não Exato. Pediam, né? Eu brinco que em nenhum outro cargo que eu tive eu me senti tão importante, porque eu visitava os lugares, eu ia nos eventos, o pessoal sabia, nossa, você é daquele lugar, deixa eu conversar com você, né? Já está passando na cabeça da pessoa, como que eu vou, cervejinha, né? como que eu vou tirar dinheiro deles, como que eu vou conseguir. Infelizmente, em geral, né, primeiro, eu não tinha nenhum nível de decisão, né, não apitava nada. Claro, às vezes fazia uma primeira recomendação inicial, mas depois ia passar por outras pessoas, né, na estrutura. Enfim. Né. É isso. 200 projetos que você leu, que você falou assim, nossa, que ideia bacana, e que ficou gravada na sua cabeça, talvez? Não? Tinha um pouco de tudo, assim, né? Coisas muito modernas, era muito variado, porque tinha uma linha de financiamento mesmo de terceiro setor, a Kellogg ajudou a financiar muitos das organizações muito referências hoje em dia, né? A Kellogg financiou o GIF, financiou o Ethos, financiou pesquisa dentro da própria FGV, né? Tinha na época o Centro de Estudos do Terceiro Setor, financiava projetos de saúde, e aí muita coisa que hoje em dia, né, é padrão, digamos assim, no ensino de saúde, na prática de saúde. A Kellogg ajudou a financiar lá atrás, com modelos muito interessantes, financiava iniciativas na área de desenvolvimento rural, agricultura, então soluções baratas de gotejamento, coisas, enfim, que a gente chamaria hoje de tecnologias sociais. Acho que a Kellogg financiou a RITS também, infelizmente, a afinada rede de informações do terceiro setor, que fez um papel super importante também de ajudar, né? Era o primeiro portal de notícias, né, que tinha sobre o terceiro setor e tal. Agora, eu lembro muito forte, assim, né, uma das principais experiências que eu tive foi de ler um projeto do interior da Bahia, eu acho, de uma cidade muito pequena, que estava pedindo financiamento para um curso, se não me engano, de pintura, né, era de geração de renda, geração profissional, era tipo R$6 mil. E a Kellogg tinha um orçamento para a América Latina inteira de $27 milhões. Então, R$6 mil, na minha ideia, não era nada, sabe? Por que a gente não financia isso, né? Mas gerou uma discussão interessante com os meus superiores, com o diretor, falando, olha, a gente não avalia só se algo é meritório, se algo faz sentido na região. Tem que ter a ver com a nossa missão, com a nossa visão programática. A gente não financia qualquer coisa, com o estilo de projeto que a gente financia. Então, entender um pouco mais, né, como são os diferentes critérios. Quando a gente quer fazer mudança no mundo, $27 milhões até hoje é um valor muito significativo, mas perto da dimensão dos problemas é um pingo d'água, ainda é um pingo no oceano. Então, você ter clareza, né, que não dá para
tá em todas as batalhas, não dá para tentar consertar tudo, você precisa ter clareza, foco, né, e visão. Então essa foi uma lição super importante, infelizmente, né, não financiamos esse pequeno projeto, foi triste assim um pouco a experiência, mas foi de grande aprendizado também, né? E, não, eu imagino, essa questão do valor eu percebi também numa época quando eu trabalhava na Centro, que tinha isso, uma moça que chegou pedindo um orçamento de R$2.000 para fazer um troféu de um evento cultural lá na região de Santo Amaro, que é onde ficava a Centro, e na mesma tarde tinha um pessoal do Teatro Municipal nos oferecendo a locação do Teatro Municipal para fazer alguma coisa com os clientes e tal, que era, sei lá, R$400 mil, alguma coisa do gênero. Era R$2.000 e R$400 mil. E eu lembro que eu também concluí que era melhor investir R$400 mil do que aqueles dois. Porque aqueles dois não iam servir para nada, não tinha a ver com o que se pretendia. Não iniciativa privada, claro, não estou falando disso. Claro. Poderia ser uma ajuda. Mas, ou seja, como estratégia, o que você falou, como estratégia, os R$400 mil faziam mais sentido que os R$2.000. Né? Então, o valor não é exatamente essa conta. E que mais? Aí você pediu demissão daquela? O programa de trainee, desde o começo, ele tinha essa ideia de ter uma duração de 2 anos, e eu peguei uma época também um pouco de reformulação, reestruturação naquela, que estavam tentando ter ainda mais clareza, revisar alguns programas, etc. Então, encerraram o programa de trainee, não sei se tiveram uma experiência tão ruim comigo, que falaram, não vamos ter mais nenhum trainee. Não vai dar certo. Mas brincando, mas enfim, encerraram o programa de trainee, eu não tive espaço para continuar, então, de novo, me vi na situação, preciso procurar agora uma nova ocupação. E aí, logo, um dos projetos financiados pela Kellogg era o CDI, na época chamava, né, o Comitê para a Democratização da Informática, uma organização super pioneira, trabalhando com inclusão digital, levar informática para pessoas que não tinham acesso, e aí achei interessante, estavam procurando alguém para coordenar o CDI em São Paulo, e aí, enfim, também, de novo, fui fazer entrevista e acabei entrando nisso, então, logo depois, tendo saído da Kellogg, já comecei a trabalhar no CDI, mas numa condição interessante, desafiadora ao mesmo tempo, que formalmente eu era contratado pela Câmara Americana de Comércio, a ANCHAM, né? Então, é muito comum, né, na área social, um pouco desses acertos, enfim, um pouco, mas às vezes gambiarras do bem, assim, né? Então, o CDI não tinha estrutura, captação para financiar uma operação em São Paulo, mas a Câmara Americana tinha uma tradição de investir na área social, de fazer iniciativas sociais, tinham gostado muito do trabalho do CDI, e aí toparam, então, não, pode deixar, a gente contrata a pessoa aqui, ela se dedica basicamente ao CDI, e um pouquinho para a Anshan também, então comecei a viver essa vida de chapéu duplo, né, de trabalhar, vamos dizer, com 2 prioridades aí, situação que eu mantenho até hoje, por sinal, foi muito comum na minha carreira profissional ter esses vários chapéus aí ao mesmo tempo, né. E aí, então, eu comecei esse período trabalhando lá na Anshan, dedicado ao CDI, e fiquei 3 anos, no começo mais focado ao CDI, depois acabei ficando focado mais na Anshan mesmo. E na Anshan, dessa parte eu não lembro, do CDI eu lembro, mas do Anshan que você chegou a fazer... Lá eu virei gerente de cidadania empresarial, basicamente eu cuidava do Prêmio Eco, de novo é um prêmio na minha vida, de novo uma associação, a Anshan é uma associação de 5.000 empresas, e o Prêmio Eco é o prêmio mais antigo ligado à responsabilidade social, investimento social das empresas, então eu cuidei do prêmio de 2002, se eu não me engano, e enfim, foi uma experiência super legal, e alguns outros projetos também, arrecadação de computadores para o CDI também a gente fazia em parceria, relacionamento com associados que tinham algum tipo de investimento social, diria que eram algumas das voluntariado empresarial, era um pouco dos temas aí que estavam na época, né? Isso do Prêmio Eco existe ainda? Não, eu tenho a impressão que sim, da última vez que eu vi, sim. Foi ampliando e mudando o foco, né? Eles foram mudando não só de investimento social para mais dimensões de sustentabilidade, responsabilidade social, então, sim, acredito que sim, mas foi evoluindo, né? Faz 40 anos. Sim, é verdade.
Criado em 82. Legal. E aí, ou seja, bom, e nesse período você como gerente, como supervisor, você já estava se constituindo um começo de carreira, né, vamos chamar assim, de trainee. Sim. Parte profissional. Esse processo, como a gente está falando de gestão, né, aqui também, essa linha, você sentia nesse período, ou me conta quando foi que você sentiu esse crescimento e onde você sabia onde você queria chegar nesse sentido? Legal. Não tinha muita clareza, mas foi minha primeira experiência, né, já no CDI, de ter equipe. Então, depois de um tempo, a gente conseguiu mais financiamento, cheguei a ter uma equipe de 5 pessoas, além de gestão de voluntariado, etc. Então, já esse desafio de formar equipe, de coordenar o trabalho de outras pessoas, né, de liderar isso, sempre foi, né, uma experiência bem desafiadora, com muitas recompensas, mas bastante, né, dificuldades também, lidar com os egos, lidar com dificuldades de entrosamento entre as equipes, questões assim, que às vezes a gente enfrentava, né. Eu estava gostando de seguir um pouco nessa carreira que iria desembocar talvez em algum cargo mais executivo, né, não só de coordenar, mas realmente, como eu sou hoje na BCR, né, ter responsabilidade por toda a gestão, pelo orçamento, por conseguir recursos, pelo posicionamento público da organização, mas ao mesmo tempo eu comecei a abrir um outro caminho aí, de novo, esses vários chapéus, pela parte acadêmica, né? Eu vi, depois da experiência de Kellogg, de CDI, da própria Anshan, eu vi necessidade de voltar a estudar e vi muito mais clareza o papel também da gestão pública, né? Eu tinha saído, eu sou um pouco produto de um momento de muito entusiasmo pelo setor social, né? O Estado nos anos 80, no Brasil e no mundo, estava falido, estava em crise, tinha corrupção, não sei o quê, vários problemas, então muita gente, pensadores, economistas, Banco Mundial, sei lá o quê, começou a se virar para a sociedade civil e falou, opa, tudo isso que o Estado não está conseguindo fazer, que as empresas não conseguem fazer, a gente acha que o setor social, que as ONGs, os ativistas, as lideranças comunitárias, eles é que vão conseguir trazer as respostas, né? Então, eu vim de achar que, opa, terceiro setor vai resolver tudo. E com experiência, vendo sentido no dia a dia, aprendendo, você vê que não é bem assim, você vê que né, tem soluções fantásticas do terceiro setor, mas que às vezes são muito locais, que funcionam muito bem, com muito recurso para 200 crianças, mas se você tem o desafio de levar isso para uma rede de ensino de São Paulo, que tem literalmente milhões de crianças, milhões de jovens, é uma outra ordem de desafio, né? E por mais que o setor invista, por mais que aquela bote lá os milhões de dólares, não sei o quê, também não é quase nada perto do orçamento público, perto dos impostos. Então, veio um pouco dessa visão mais crítica, mais realista e pensar, putz, acho que eu preciso entender melhor da área pública, mesmo se eu quiser continuar trabalhando no setor social, porque eu acho que né, a gente nunca vai substituir o Estado, a gente nunca vai fazer 100% do que o Estado deveria fazer. Pode fazer em parceria, complementar, trabalhar junto, fiscalizar o Estado, mas precisa ter. E aí veio essa vontade de fazer, então, e aí eu fui fazer o mestrado em administração pública, né, vários amigos meus também já estavam fazendo mestrado, alguns até um pouco mais velhos estavam começando o doutorado, e aí saí da Anshan para poder fazer o mestrado em administração pública. Mas fui estudar sustentabilidade de organizações, né? Então acabei tentando dar um jeito de equilibrar as questões aí. E, ou seja, aí entra um outro chapéu que é isso, né? Ou seja, o fato de você ter essa vida acadêmica, porque eu lembro que também você seguiu durante alguns anos, né? Sim. Comentar um pouco isso. E outra coisa seria você ser um gestor, e que essas duas coisas eram incompatíveis, né? Ou você conseguia ser um bom gestor, eu teria que ter tempo para ser um bom gestor. Me conta um pouco desse dilema, porque o mestrado foi só um começo, mas você depois... Isso. Aí lembra, eu não lembro se você já foi depois trabalhar na prefeitura ou... Não, antes disso eu tive uma experiência importante no GIF, né? Então eu fiquei 2 anos trabalhando, dedicado ao mestrado. Trabalhei um pouquinho de consultoria, etc.
na Fundap, inclusive, né, na época que você estava lá também, mas a principal dedicação era no mestrado. Acabei o mestrado, de novo, bom, o que vou fazer agora, né, estava meio sem ideia, mas fiquei sabendo logo de uma vaga, né, no GIF, do qual eu tinha tido contato desde o fim dos anos 90, conhecia, acompanhava, tive contato com o GIF ainda na FENAD desde a época que eles mandavam o boletim deles por fax, para você ter ideia, né, nos anos 90. Daí fiquei sabendo a vaga do GIF, era para ser gerente de relacionamento institucional, acho que esse era o termo ali do cargo. Eram nomes muito criativos, né? Que você trabalhou, né? Isso, sempre, né? Vamos inventar os nomes mais complicados possíveis. E aí entrei no GIF, trabalhei 2 anos e meio lá, foi uma experiência muito legal, de novo numa associação. Mudei um pouquinho minhas funções lá dentro, né? Antes eu estava mais preocupado com essa expansão de trazer mais associados, relacionamento com associados e parceiros. Depois de um tempo, acabei migrando mais para uma área de projetos, conhecimento. Então, supervisionei, né, de fazer o Censo GIF, ajudei, na época, o secretário-geral a fazer o Congresso GIF. Então, essas coisas ligadas muitas vezes a evento, a conhecimento, a pesquisas. Mas, meio tempo, recebi um convite para começar a dar aula, né? E aí comecei a dar aula. Logo depois também que entrei no GIF, já estava em uma faculdade, aí veio o convite, surgiu uma oportunidade na própria FGV, onde eu tinha sido aluno, onde eu tinha feito mestrado, comecei a dar aula na graduação em administração de empresas da FGV, e aí começou então a ter um pouco esse duplo papel, né, de trabalhar na área acadêmica, mas também estar trabalhando no GIF. Depois de um momento eu vi que primeiro estava muito cansativo, conciliar as duas coisas, tentar me dedicar bem para as duas coisas, e senti um chamado um pouco mais acadêmico naquela época. Veio um convite para também dar aula na SPM e tal, muita gente falando, olha, se você quer ter carreira, se você quer ter futuro aqui na área acadêmica, em algum momento você vai precisar fazer doutorado, e aí claramente eu vi, putz, não, se eu quiser doutorado não dá para também estar trabalhando, né, como gestor, como gerente, numa organização como o GIF. E aí foi quando eu decidi, então naquela época, seguir mais para essa vertente acadêmica, saí do GIF, estava dando aula na GV, na SPM, e também logo depois comecei a fazer o doutorado, e aí eu fiquei 4 anos, né, muito só dedicado a isso, né, só a carreira acadêmica, dando aula, pesquisa, tudo mais, mantendo sempre aqui um outro vínculo. Nessa época tive um primeiro contato de voluntário na ABCR, ajudei a fazer o primeiro censo da ABCR, fui dar palestra num dos primeiros festivais da ABCR, então sempre mantendo contato, né, com essa área profissional, mas, na real, 95% dedicado à área acadêmica. Nessa época você se via, se eu não me engano, você se via como seguir carreira acadêmica, não era, não? Era o que eu estava indo por aí, né, de querer fazer pesquisa, né, via, e ainda hoje acho que precisa de mais pesquisa na área acadêmica, né, sobre questões sociais, sobre gestão de organizações sem fins lucrativos. Então, era uma área que me interessava. Decidi estudar no doutorado gestão de associações. Então, como eu tinha passado, né, por várias associações ao longo da minha vida, tinha ajudado a fundar uma, né, numa época que eu morei no BNH, foi uma experiência super legal lá na Vila Madalena. Ajudei a fundar a Associação dos Moradores do Condomínio Natingui, que era como chamava lá. Então, enfim, tinha tido várias experiências profissionais, de voluntário, de membro fundador de uma associação. Então, resolvi estudar gestão de associações no doutorado, né? E passei, então, vários anos estudando isso. E aí chegou a prefeitura, não? Porque eu já me perco, cara, você já tem uma história... Claro. Aí eu fiquei alguns anos, né, mais com essa experiência acadêmica, participando de congressos, escrevendo artigos, tudo mais, mas sempre, enfim, um pouco com essa vontade, né, de ter o pé também na área profissional, e queria ter um pouco essa experiência, você me falou, né, enfim...
do que um pouco o que eu queria, e eu ainda queria me desafiar a tentar mesmo estar na gestão, estar como diretor, alguma coisa assim, em alguma organização. E aí eu vivi uma situação difícil, porque eu prestei para vários cargos, inclusive de associações grandes, associações internacionais, que estavam aqui no Brasil, e comecei a viver uma situação comum, que eu ia passando de fase no processo seletivo, e umas 2, 3 vezes ficavam entre, sei lá, eu e uma outra pessoa, e aí escolhi a outra pessoa. E então bati na trave algumas vezes, e um pouco a justificativa que davam era, olha, não, legal, sua experiência, seu currículo, mas no fundo de não valorizar a minha experiência acadêmica, e mesmo de quem tinha estudado o assunto, e falar, putz, mas faz muitos anos que você não tem experiência de gestão, então eu via que estava ficando difícil voltar ao mercado, eu estava um pouco chegando perto dos 40 anos, e estaria ficando meio difícil deixar a vida acadêmica nesse caminho, né? Parte para fim de 2016, nova gestão na Prefeitura de São Paulo, uma pessoa que eu conhecia, um executivo público que eu admiro muito, né? Eu tinha sido convidado a entrar como secretário de inovação, era uma recém-criada Secretaria de Inovação e Tecnologia na Prefeitura de São Paulo. Ele estava precisando de alguém para coordenar uma área nova de inovação, e aí conversou comigo, eu achei interessante e falei, bom, é um jeito, né, de voltar a estar numa posição de liderança, quase de executivo, né, digamos assim, numa organização grande, né, gigante, não tem poucas organizações maiores do que a prefeitura, né, com seus 120 mil funcionários, e aí então topei, então reduzi um pouco minha dedicação para a vida acadêmica, mantive o vínculo com a FGV, mas bem reduzido para me dedicar aí na prefeitura. Então eu entrei lá, foi uma experiência muito, muito legal, fiquei 3 anos na Prefeitura de São Paulo, passei um pouquinho por algumas diferentes áreas, como coordenador, depois ajudei a fundar um laboratório de inovação, depois coordenei outro laboratório de inovação na área pública, aprendi sobre inovação aberta, foi um super mergulho nessa área de inovação, muitas vezes com vínculos, né, com o terceiro setor, com institutos ligados à pesquisa, a parcerias para os projetos, e foi uma experiência muito, muito legal. Também pude fazer gestão de equipe, né, algumas pessoas trabalhando comigo, e vivi a única experiência também, aí um pouco o lado negativo da área pública, né, vivi minha única experiência aí sim de ter sido mandado embora, né, de ter sido demitido, aquelas coisas, né, eu estava num cargo, desses cargos, né, não era concursado, então estava num cargo, né, por indicação, e na época que teve mudança de gestão, teve mudança, essa pessoa, né, com quem eu tinha entrado, o secretário, tinha saído, tinha mudado, e aí acabaram, né, então, me demitindo, e enfim. Acabou sendo interessante, porque foi logo antes da pandemia, então, pelo menos, foi um pouco mais tranquilo, né, foi difícil na época, né, foi desafiador lidar com isso, mas também, enfim, me ajudou a voltar a estar mais na GV, e aí me preparar depois para a BCR. E aquela experiência na Fórmula 1, você não vai contar que você era piloto de McLaren? Não. Que mais que essa experiência aí, Fernando? Legal, de experiências profissionais são essas. Que mais? Você teve, bom, a partir dessa... Faltou iniciativa privada, né? Você não chegou a fazer iniciativa privada. O mais perto disso, Câmara Americana, eu diria, né? Que era muito... Tinha uma visão muito empresarial da gestão, até por estar tão próximo, né, das empresas, mas de fato, né, já dei consultoria, uma outra coisa, mas experiências pequenas, assim, né, realmente só lá esse lado mais corporativo que não mesmo. Mas antes de a gente chegar na BCR, que agora é o finalzinho do processo, né, ou seja, o que você consegue perceber, assim, dessas diferenças entre essa vida acadêmica, o terceiro setor, a área pública, ou seja, você consegue ver sutilezas de diferenças ou não? Ao contrário, tem coisas muito em comum que você destacaria também?
Olha, o ponto mais comum, talvez, né, sempre um pouco, acho, isso é uma visão que me fez sentido quando eu estava terminando o curso de administração, quando finalmente achei que fazia sentido ter feito esse curso, que é a questão um pouco de agente de mudança, né? Eu acho que quando você quer você esteja dando aula, quer você esteja fazendo pesquisa, quer você esteja trabalhando no setor público, na área social, é sempre um pouco esse papel da mudança que você pode ter nas pessoas, na sociedade. Claro, nunca um processo individual, nunca eu sozinho, né, sou capaz de provocar isso, mas junto com outros, né, junto com organizações, com instituições, com processos, acho que a gente pode ter essa mudança, né? Claro, quando eu estou dando aula é algo muito mais individualizado, né? Então saber é legal, pô, eu tive aula com você, depois fui trabalhar nisso, sua aula me ajudou com tal coisa, a lidar com essa questão, interessar por esse tema, então isso é muito legal. Mas claro, quando você está trabalhando, né, com organizações, com a área pública, é um pouco mais, né, num efeito muito mais macro. Saúde. Ainda bem que tem uma aguinha aí. Desculpe, deu uma engasgada. Opa. Tá bem? Vamos lá. Vai falar demais também. Você já estava destreinado de dar aula, né? Acho que é isso. Pois é. Então... Vamos lá. Quer que eu comente um pouco? Vou falar um pouco. Posso cantar para vocês enquanto isso? Vocês conhecem My Way, do Frank Sinatra? Eu posso cantar invertida. Tá bem? Não, sigo aqui, tá vendo? Vamos lá. Então, enfim, seguir, né, como agente de mudança, né, e eu acho que o administrador tem um papel muito importante nisso, porque é quem muitas vezes consegue viabilizar, consegue mobilizar os recursos necessários para que a mudança seja efetiva, duradoura, em escala. Então essa foi uma visão que eu vi que dava sentido, né, de por que estudar gestão, administração financeira, logística, comunicação, todas essas coisas, gestão de pessoas, né, todas as questões super relevantes quando a gente quer provocar mudança no mundo, né. Legal. E falando em mudança, você deu aula sobre terceiro setor para alunos de administração, né? Sim. Quantos alunos mais ou menos você deu aula, você sabe assim? Olha, deve estar já na casa dos milhares, né? As turmas em média 50, 40, 50 pessoas, faz uns 10 anos pelo menos que eu dou essa aula, né? Então pode estar aí na casa, milhares não diria, mas umas boas centenas certamente já dei, sim. E você... Porque você acha que você conseguiu colocar a sementinha de alguma visão de mudança para esses administradores privados e não públicos, né? Ou seja, para esse pessoal aí eu dou mais aula, essa aula especificamente, mais para a administração pública, né? Mas é uma mudança grande, sim. Muitos deles vêm com uma visão muito... né, o curso de administração pública, ele... claro, é focado na gestão pública. Então, muitos têm essa visão até um pouco preconceituosa do setor social, de novo com essa ideia que vai substituir o Estado, não, o importante são as políticas públicas, é o Estado, é a gestão pública, e quando você mostra, né, a variedade, a diversidade do setor, a importância do setor, inclusive na relação com a gestão pública, muitos dão esse relato, né, no fim do semestre, putz, que legal, sabia muito pouco, ou tinha até essa visão um pouco preconceituosa, então vários têm essa visão mais ampla do que é, e a gente tem esse relato, né, de que muitos ex-alunos de administração pública vão trabalhar na área social, né, às vezes é difícil entrar para trabalhar no setor público, né? Tudo bem, tem os cargos em comissão, mas sei lá, não é sempre que está tendo concurso, então muitos veem também no terceiro setor uma forma mais rápida ou mais direta de fazer valer essa vocação pública, mas nessa escala, né, de quem está trabalhando numa fundação Lehman, num vetor. Eu estou dando exemplos de algumas grandes organizações sociais que trabalham muito, né, nesse diálogo com o setor público. Então,
ou até criar suas próprias organizações. A gente tem alguns alunos, ex-alunos, que criaram também suas organizações na área social e que têm tido uma atuação muito, muito interessante. Legal. Bom, voltamos então à BCR, depois dessa trajetória profissional rica de experiências. O legal é que os lugares que você trabalhou eram e são todos muito, muito especiais, né? Ou seja, são Kellogg, né? Ou seja, Amcham, né? Ou seja, tem nomes assim muito fortes, né? CDI, na época, CDI era a ONG referência, né? O Rodrigo Baggio era o grande homem do terceiro setor, né? Conhecido no mundo inteiro e tal, uma coisa muito legal. O GIF, né? Também que congrega as fundações, né? Todos esses lugares. E agora a grande, fabulosa, incrível, maravilhosa BCR. Com a cerejinha do bolo. Então, me conta um pouco, Fernando, como foi essa sua chegada, né? E você já está o quê? Há um ano aí? Já faz mais de um ano, acho. Mais de um ano. Faz um resuminho desse ano, o que você acha pela essa visão do gestor, né? Ou seja, o que você percebe que nesse ano você já contribuiu, ou coisas que estão também sendo plantadas para você, para serem colhidas no decorrer dos próximos anos, enfim, esse papel do gestor na BCR. Legal. Eu vou começar um pouquinho antes, que foi o meu processo de entrada, então eu acompanhava a BCR quase desde o começo, lembro de ver, eu juro, talvez eu estou inventando essa memória, mas eu juro de ter passado em algum dia lá no restaurante da GV, quando o grupo inicial estava se reunindo lá para pensar e discutir em abrir a BCR. Eu tenho essa memória, não sei espero que não seja fabricada, então eu acompanho a BCR muito desde... As primeiras reuniões foram na GV, então... Sim, pois é. Acompanho desde então, acompanhei, claro, porque tinha amigos e conhecidos, né, na gestão, atuando, e acompanhei já como voluntário, participando, né, de evento, fazendo palestra, então todo esse tipo de coisa, escrevi artigo, etc. Quando eu fiquei sabendo, né, que ia ter essa troca de gestão, né, o JP Vergueiro, acho que também entrevistado aí, né, seu, que ficou muito tempo à frente da BCR, ajudou todo, né, foi responsável por todo esse crescimento, né, todo o porte e o alcance, né, que a BCR tem hoje em dia. Eu fiquei sabendo que ele estava interessado, né, em ir para fazer quase um movimento contrário, né, em ir mais para academia, fazer o doutorado, e eu interessado em voltar para a gestão. Aí a gente negociou, né, conversando com o conselho, eu tive a oportunidade de fazer uma consultoria de diagnóstico organizacional para a BCR ao longo de todo o ano de 2022. E foi um pouco como aquele processo de namoro ou quase noivado, né? Eu conhecer melhor em fundo, né, a BCR me conhecer melhor, também o conselho me conhecer melhor. Foi um processo muito legal, entrevistei conselheiros, associados, ex-associados, parceiros, enfim, né, deu para ter uma visão muito grande da BCR, das suas forças, dos seus desafios. Ao final desse processo, né, sacramentamos, né, de eu começar a trabalhar, e aí comecei a trabalhar na BCR como diretor executivo em janeiro do ano passado, 2023. Então, a BCR, como qualquer associação, tem esses desafios, né? Os associados, a base de associados é sua principal força, mas é também, talvez, o seu principal desafio, como trazer mais associados, como trazer associados que a gente quer, né? Não é qualquer tipo de associado, a qualquer custo, como é que a gente atrai captadores éticos, interessados no tema, pessoas que querem se desenvolver, organizações, de novo, éticas, preocupadas com a questão da sustentabilidade. Então, tem esse desafio de associação. Produção de conhecimento, divulgação de conhecimento é um desafio grande também que a BCR tem. Essa parte toda de advocacy, incidência política, que é algo que vem crescendo nos últimos anos, e também, né, e é sempre desafiador essa área, né, porque advocacy a gente está falando de mudanças que muitas vezes levam anos ou até décadas para se viabilizar, né, e finalmente várias melhorias no que a gente chama da própria gestão da BCR, né. O JP, muito do que ele fez desse crescimento da BCR, quase que sozinho, né? Ele teve assistentes, pessoas que trabalhavam com ele, mas ele tinha uma capacidade muito grande de trabalho sozinho, mas também um
uma coisa que vem junto disso é quase que essa confusão. A BCR era o seu diretor e o seu diretor era a BCR, né? Isso apareceu muito no diagnóstico. Então, um grande desafio que eu tenho é como institucionalizar mais a BCR, né? Teve épocas que, se bate várias madeiras, acontecesse alguma coisa com o JP, talvez a BCR morresse, fechasse, né? Então a gente tem, né, as organizações precisam ser mais estruturadas do que isso, principalmente se elas querem crescer. Então, né, e também com parceiros, com financiamento, eu tive a oportunidade de logo começar a fazer crescer a equipe da BCR. Então a gente, né, muito do ano passado foi estruturar processos, foi melhorar os sistemas de gestão, os softwares, as plataformas, a nossa comunicação. Então, toda essa parte a gente tem trabalhado muito, várias coisas, acredito, associados, parceiros, já tem visto o resultado desse trabalho, mas muita coisa, um pouco desse trabalho na cozinha, um pouco desse trabalho no, se chama muitas vezes do back-office, né, no que está por trás do que aparece, né, para as pessoas, para realmente estruturar mais e dar mais base para a gente poder crescer, mantendo, né, a qualidade, mantendo, enfim, as características básicas e valores da organização. Legal. Tem uma coisa que eu percebo na BCR que eu acho muito, muito interessante, e como fundador lá atrás, eu lembro que naquela época a gente fez meio como o que podia, de uma forma artesanal, né, com a intuição e o bom senso, mas que hoje já existe uma institucionalidade aí, que é o papel do conselho, né? Você é um diretor contratado, né? Essa figura é muito interessante, o JP já era também. Na minha época foi o último onde eu fui presidente executivo, então eu fui eleito, e foi um avanço essa mudança. Eu tenho poucas, e pela experiência na certificadora, enfim, no Instituto do Ar, Conselho, está no Prêmio Melhores. A gente não falou de Prêmio Melhores também, cara. É verdade. É fundamental. Mas, enfim, daqui a pouco você fala disso também. Mas eu tive uma experiência como conselheiro no Greenpeace, que foi também muito interessante, porque eu sempre imaginei que os conselheiros, antes, né, isso faz mais de 10 anos, eu imaginava que os conselheiros eram aquele cara meio que tá lá, né? Rainha da Inglaterra, né? Vem lá, chama convida para um café, toma uma água, os caras perguntam umas coisas, aplaude e fica aí. E nada, o trabalho nosso no Conselho do Greenpeace era um trabalho muito trabalhoso, uma função muito importante. A gente contratou gente, demitiu gente, tinha um papel muito importante. E eu vejo que com mais parcimônia, não tão louco como foi o processo do Greenpeace, porque era um monte de ativista maluco junto, mas no Conselho, na BCR existe uma dinâmica forte do Conselho muito, muito interessante, né? Essa experiência. Então, eu queria que você contasse um pouco desse teu papel que responde ao Conselho, né? Você foi contratado pelo Conselho, você responde ao Conselho, você fez esse consultoria antes. Acho que isso é interessante para quem está nos escutando, que imaginam que 90% das organizações tem essa coisa muito, muito caótica no Conselho. E eu estou querendo investir tempo e falar mais sobre isso em outras ocasiões também. Perfeito, Marcelo. Super relevante isso que você está trazendo. Também acho que é um bom caso, né, da BCR de ter ido aos poucos amadurecendo nesse sentido. Vem junto uma melhor gestão do conselho também, com uma reforma de estatuto, uma reforma da governança. Então, isso já é lá, se não me engano, em 2015, ter uma separação mais clara, né, com o papel, a figura de um diretor executivo, separar mais claro, né, que o conselho vai se envolver menos no dia a dia, na minúcia e mais em, como você falou, contratar, supervisionar e trabalhar junto com esse gestor principal. Então, essa divisão mais clara de governança, mas é um conselho muito envolvido e comprometido, né, que teve muito junto em momentos em que a organização estava precisando, em momentos de crise, enfim, realmente, né, está muito comprometido, né. Essa minha relação, então, tem sido muito interessante, né, eu vivi já isso ainda como consultor, de apresentar resultados parciais ou finais do meu trabalho para o conselho, conversar com eles foram de fato responsáveis por conduzir esse processo de transição também da minha entrada, e eu vejo hoje em dia que é um conselho que contribui muito, seja com conselhos mais operacionais, estão pouco envolvidos, né? Ninguém do conselho está lá
contando quantos ingressos do festival a gente vendeu. Mas, né, a gente sempre dialoga em torno do planejamento, do plano de ação para o ano, se envolve em questões específicas. Pessoal, estamos precisando de mais propostas de palestras para o festival. Vocês ajudam a divulgar? Então, pontualmente, ajudam com questões desse tipo. Um papel fundamental do Conselho, e talvez especialmente, né, da figura do presidente, atualmente a Marcia Woods, por exemplo, na representação pública, na incidência política. Então, aí, sim, vários conselheiros já se envolveram para representar a BCR, para ir para Brasília, discutir questões, né, de interesse da BCR, dos seus associados e do setor. Então, principalmente nessa parte de entrevistas para a imprensa também é muito, muito importante, de palestras para divulgar o Dia de Doar, uma outra iniciativa muito legal que a BCR também lidera aqui no Brasil há 10 anos. Então, o Conselho tem esse papel muito parceiro, mas, claro, sempre fiscalizando, acompanhando contas, cobrando, dando dicas. Você está tentando coisa demais, espera aí, melhor priorizar. Um exemplo de decisão também, só para encerrar, né, que o Conselho tomou alguns anos atrás, ainda era na gestão do JP, foi de chegar à conclusão, olha, a BCR investe esforço e tempo demais em cursos, e isso traz pouco retorno. E também, de alguma forma, meio compete com os seus próprios associados, que são muito, né, dos que dão esses cursos sobre captação de recursos. Então, foi essa ideia de fazer uma revisão prioritária, né, uma revisão estratégica. Vamos focar, né, em conhecimento no festival, em alguns poucos eventos, no máximo cursos na época do festival. De resto, vamos parar com isso, deixa que o ecossistema já está bem, enfim, assessorado nessa parte. Legal. Bom, eu ia finalizar com a BCR, mas agora você precisa falar de prêmio Melhores, né? Porque não podemos... Perfeito. Isso, né? Claro. Pois é. Perdemos para a BCR, então me conte um pouco agora, então, esse envolvimento. Então, início, né? Estava eu, né, na academia, lá em fim de 2016, começo de 2017, estava começando a trabalhar na prefeitura, quando um tal de Marcelo Straviz me procurou, falou, Fernanda, a gente está com essa ideia aí do Prêmio Melhores ONGs e tal. Comecei a me envolver, veio essa ideia, o convite, na época voluntário, né, depois até acabou estreitando um pouco mais que isso, para ajudar na metodologia de seleção das organizações. Então, trabalhei junto com algumas pessoas, com a Silvia também, que estava na época do Instituto do Ar, e aí ajudei, então, a montar né, toda essa metodologia de seleção. Primeiro ano ainda um pouco mais inicial, daí a gente conseguiu já fazer bastante revisão a partir do segundo ano, e trabalhei junto, então, todo esse processo ao longo dos 5 anos seguintes, né, dos 5 ou 6 edições, tive e fazia, né, muito importante. Eu nunca selecionei nenhuma, eu nunca falei essa ONG sim, essa ONG não, mas foi de desenvolver, sempre atualizar os métodos, né, de seleção dos formulários, do processo, de como atrair bons jurados, como conduzir bem esse processo de julgamento, lidar com os dados, elaborar algumas estatísticas e começos de pesquisa de como a gente aproveitar, e foi também uma grande escola, uma grande aula de receber e acompanhar a avaliação de centenas, milhares de organizações de todo o Brasil. Foi um processo super, super rico e que foi muito legal. Me afastei mesmo por 2 razões, né? Não só pela dedicação, né? Agora como diretor executivo da BCR, demanda uma dedicação muito grande, tinha medo, né, de comprometer tanto o meu trabalho na BCR quanto a dedicação requerida, né, para um bom processo pelo Melhores ONGs, mas também por questão de evitar qualquer conflito de interesse, né? De novo, mesmo eu não sendo, né, a pessoa que seleciona, que avalia, sempre poderia se questionar, olha, mas esse premiado é associado à BCR, alguma coisa, então preferi, né, sair formalmente
E também, cá entre nós, parar de sempre ouvir aquelas perguntas, mas por que a gente não ganhou esse ano? Agora eu fico mais tranquilo de dizer, isso não é mais comigo, vai lá falar com o Sanfis, vai lá falar com o Mansur, vai falar com o pessoal. Nicole, a Nicole é um resultado do seu trabalho também, você que a selecionou, trabalhou com você, agora ela ocupa teu lugar muito bem. Super mérito dela, muito legal. Muito, muito bom o trabalho. Fernando, enfim, para fechar aqui mesmo, uma última pergunta que eu queria te fazer, mais que uma pergunta, uma declaração, uma fala sua, né? Ou seja, você nessa trajetória toda, né, profissional, de tanta experiência que você viu, imagina, já começou analisando 200 projetos lá na Kellogg, né? E depois só foi nessas quantidades gigantes, né? Então, a BCR agora é um conjunto de centenas de associados, o Prêmio Melhores são, né, milhares de ONGs que de alguma forma você leu, analisou também, como tanta gente. O desafio da pergunta que eu vou te fazer é o seguinte: resuma uma ONG. O que é uma ONG a partir de tudo isso? De tudo que legal. Você viu. Olha, tem vários jeitos da gente responder essa pergunta, né? Eu vou começar pelo mais básico e que para mim é o que mais me entusiasma e motiva a trabalhar no setor, né? Por que a gente cria uma ONG, né? É muito comum a gente ouvir essas histórias de pessoas que tinham um sonho, começaram de novo a fazer alguma coisa para mudar a realidade, se indignavam com algum problema social, etc., e começam a fazer alguma coisa, vai trabalhar com animais abandonados, não sei o quê, vai trabalhar com jovens que não têm algumas oportunidades, vai trabalhar com pessoas que estão passando por tal problema de saúde, e muitas vezes a gente percebe, né, pô, que legal, estou já atuando, mas como é que eu dou escala? Como é que eu consigo dar perenidade? Como é que eu consigo mobilizar mais gente, mais recurso para isso? E uma das principais soluções que a humanidade inventou para esse problema é criar uma organização. Né? Quando você cria uma empresa, quando você cria uma ONG, quando você cria uma estrutura, é um jeito que as pessoas se acostumaram a saber, pô, eu confio mais, talvez, em trabalhar, né, em poder me dedicar e voluntariar na ABCR do que só para o Fernando, ou só para o JP, ou lá atrás só para o Marcelo, né? Então, é como se fosse o sonho que a gente tornou real, né? Um sonho que a gente cria uma ONG porque a gente quer que esse sonho que a gente quer ver acontecer é um meio desse sonho acontecer de uma forma mais fácil, não estou dizendo que é fácil, mas ele acontecer de uma forma mais fácil do que se a gente não tivesse aquela organização, né? E então eu diria que talvez essa é a principal forma, né? Uma ONG é esse conjunto de pessoas, de sonhos, de valores, de formas de trabalhar, porque a gente quer fazer uma mudança na sociedade, né? A BCR eu acho que existe porque a gente sente, né, que precisa, no Brasil, de alguém que está sempre pensando nesse tema da sustentabilidade, sempre pensando em como a gente forma mais profissionais, né? Uma das coisas que a gente mais percebe tanto na BCR é o quanto falta mais bons captadores, né? Diariamente a gente divulga vaga de emprego e eu ouço isso diariamente das organizações. Putz, está difícil conseguir captadores, nossa, é um desafio, a gente quer crescer e faltam bons profissionais para trabalhar nessa área. Então, de novo, a missão da BCR de ajudar a que mais gente comprometida, capacitada, ética, trabalhe nessa área, né? Legal. Fernando, muito bom, foi um prazer. Eu falei que ia ser menos tempo, mas a gente é tanta coisa para falar, tantos lugares por onde você esteve, que fica muito... Tinha que falar tudo, inclusive incluir Legal. Isso. Eu queria fechar, na verdade, também, primeiro te agradecer, foi um prazer enorme. Eu ouvi algumas histórias eu conhecia, outras não, né? Então foi muito bom também seguir essa trajetória. E eu posso dizer que provavelmente aquele brasileirinho, você pequeno lá na França, sentiria orgulho do adulto que se tornou. Então, muito legal isso. Um grande abraço. Obrigado para vocês que estavam assistindo também. Obrigado mais uma vez, Fernando. A gente se vê então por aí. Valeu. Até mais. Legal. Tchau. Obrigado, um abraço.